Hoje você vai aprender como obrigar o seu corpo a acabar com a hipertensão, também conhecida como pressão alta. A grande maioria das pessoas que têm pressão alta desenvolveram esse problema por causa da alimentação. E é por isso que essa condição pode ser revertida. Só que reverter esse quadro exige algo diferente do que se escuta por aí. Vai muito além de só comer pouco sal, sendo que o excesso de sódio na alimentação raramente é o principal problema, e muito menos cortar o sódio é a solução. Eu vou explicar os tipos de pressão alta que existe, o maior problema de ter a hipertensão e como resolver isso na prática, de uma forma que seu corpo não vai ter escolha. Vamos nessa! Meu nome é Felipe Cajano, eu sou nutricionista e eu trabalho com emagrecimento, recomposição corporal e tratamento de doenças metabólicas, como a hipertensão. É impressionante o quanto a gente consegue melhorar nossa saúde e nossos exames através de mudanças alimentares que não exigem que você corte tudo ou passe fome. Eu atendo presencialmente em São Paulo capital e online para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Eu também sou criador da Escola de Emagrecimento, um programa online com mais de 3.500 alunas, onde te ensina como comer de verdade para você conseguir ter resultados duradouros, emagrecer para sempre e não temporariamente. E aqui nas redes sociais eu mostro como emagrecer e comer bem pode ser muito mais fácil do que você imagina. Para a gente falar de pressão alta e hipertensão, a gente precisa entender que pressão é essa. Eu acho que fica mais fácil se a gente imaginar que as nossas veias e artérias são como tubulações de água, encanamento. Então tem lá o encanamento e tem a água que passa. Agora imagina que você aumenta a pressão da água. Essa água vai passar com mais velocidade e mais força. E quando a gente fala de pressão alta, é da pressão do sangue passando pelas artérias que a gente está falando. Quando a sua pressão está maior, esse sangue está indo mais rápido, com mais força, e o seu coração está trabalhando mais e bombeando com mais velocidade. Só de eu falar isso, acho que você já consegue imaginar os problemas disso acontecer. E quando a gente fala em pressão, existem dois tipos. A sistólica, que é a pressão do momento que o coração se contrai e bombeia o sangue, e a diastólica, que é o momento da pressão quando o coração relaxa entre os batimentos. Daí que vem aquela questão da pressão 12/8, 11/7, por aí vai. E o que é considerada pressão alta quando você faz aquela medição? É considerada que a pressão ótima, ela seja abaixo de 120/80, que é aquele famoso 12/8. Então esse 12/8 é meio como um limiar. Acima disso não é legal, abaixo disso é bem legal. Quando ela está entre 120 e 129, mas menos de 80, aí seria uma espécie de pré-hipertensão, estado de alerta. Agora, a partir de 130/80, 13/8 ou 14/8, já é considerada hipertensão, a pressão alta. E dentro da ideia de pressão alta, existe a pressão alta primária e a secundária. A primária é a de 90 a 95% dos casos, provavelmente a sua se você tiver. E essa é causada principalmente por estilo de vida. Já a secundária, ela acontece por causa de algum outro problema que você teve. Por exemplo, um problema no rim, um problema no sono, um problema na tireoide. Ela é uma consequência de outra coisa, por isso que é secundária. E se a gente pegar todos os casos da hipertensão primária mais comum, até 80% desses casos tem o mesmo motivo: resistência à insulina e acúmulo de gordura visceral. Quem já assistiu outros vídeos meus talvez já tenha me visto falar da resistência à insulina. E eu falo muito nela porque é uma condição metabólica que muita gente tem hoje. A insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas e que tem diversas funções no nosso corpo. Quando se diz que alguém está com resistência à insulina, isso quer dizer que o seu corpo ele está resistente à ação da insulina. Ele não está gostando da ação da insulina. Ele está rejeitando a insulina. E isso faz o corpo produzir mais insulina. Meio que assim, tá rejeitando a insulina, vamos mandar o dobro, o triplo, até você não ter escolha. Então uma pessoa com resistência à insulina tem a insulina mais alta. E por que um corpo fica resistente à insulina? Porque essa pessoa vai acumulando gordura. Quando você vai acumulando gordura, suas células ficam cheias de gordura. E a célula cheia não quer abrir a sua portinha para a insulina colocar mais coisa dentro dela. Meio que fala assim para a insulina: aqui já tá cheio, vai embora. Aí depois a insulina volta com um monte de amigo falando: não, a gente vai colocar isso aí dentro sim. E aí que fica essa resistência. Ok, Felipe, mas o que isso tem a ver com pressão alta? Esse estado de você estar com a insulina mais alta pode levar seu corpo a fazer duas coisas. Primeiro, o rim ele resolve absorver mais sódio. E quando o nosso corpo tem mais sódio,
automaticamente ele vai ter mais água. Por isso que às vezes quando você come um negócio lá muito calórico e tem muito sódio, no dia seguinte você fica mais inchado, porque o corpo tem mais sódio, ele vai puxar mais água junto. É uma duplinha. Só que mais água no corpo também acaba aumentando o volume do sangue. Lembra da ideia do encanamento? É como se passasse mais água, vai aumentando essa pressão. Só que níveis altos de insulina também fazem outra coisa. Eles estreitam os vasos sanguíneos. É como se aquele encanamento diminuísse um pouquinho. E ao mesmo tempo acelera um pouco as batidas do coração. Começa a bombear o sangue com mais força. Então esses dois elementos contribuem muito para você ficar hipertenso. Então, primeiro você acumula gordura, você engorda, depois sua insulina sobe, isso gera diversos efeitos no seu corpo e aí você fica com a hipertensão. Imagina que é uma escadinha com 3 passos. Engordar, resistência à insulina, hipertensão. E qual que é o problema de estar com a pressão mais alta? Qual que é o problema da água estar passando com mais velocidade e força no encanamento? Bom, primeiro que ao longo dos anos vai danificando esse encanamento. Vai começando a vazar, vai começando a danificar as paredes. E segundo, que o coração vai ficando cansado de ficar bombeando sangue nessa violência toda. Então isso significa que vai aumentando a chance de você ter insuficiência cardíaca, de você ter infarto, de você ter AVC. Além disso, algum dos vasinhos ali do rim for destruído, ele vai parar de funcionar direito. Então a hipertensão, em muitos casos, leva à perda de função renal. As duas principais causas no Brasil que fazem o rim parar de funcionar bem é diabetes e hipertensão. Nada a ver com comer proteína que o pessoal fica assustando vocês. Ou seja, ter pressão alta é bem grave. E tem uma coisa ruim, você não percebe que você está com a pressão mais alta. Quando você tem sintomas de pressão alta é porque ela está muito alta. Costuma aparecer, por exemplo, quando está 18/12. Mas quando ela está alta, mas não tão alta, às vezes é difícil de notar. Só que seus vasos sanguíneos estão ali sofrendo. Os sintomas mais comuns de quando a pressão está lá no alto é dor de cabeça, geralmente na nuca ou no topo do crânio, visão turva ou embaçada, zumbido no ouvido e tontura, falta de ar, confusão mental e até sangramento do nariz. Esses são alguns dos sintomas. Se você viu que sua pressão está muito alta, vai correndo no hospital. Agora que a gente já entendeu o que é, me conta aqui nos comentários se você já entendia direitinho o que era pressão alta ou se você aprendeu coisa nova aqui no vídeo e já deixa um like. Agora a gente pode começar a trabalhar na solução. Então, se a gente voltar para aquela escadinha, você ganha peso, sua insulina aumenta e você fica com pressão alta. A gente vai notar que se você atacar a primeira coisa, que é o ganho de peso, isso vai ajudar em todo o resto. Vai acontecer um efeito em cascata. Você emagrece, a sua insulina baixa e a sua pressão baixa. Então você não vai precisar fazer uma coisa específica para pressão, uma coisa específica para resistência à insulina, uma coisa específica para gordura visceral. Não, você vai atacar direto na causa, que é perder essa gordura visceral, essa gordura que fica na região do abdômen e da barriga. E como que você faz isso? Através de mudanças alimentares, fazendo mudanças alimentares que vão te levar ao emagrecimento. No processo de emagrecimento, eventualmente você vai perder a gordura visceral e tudo vai melhorar. Então, hipertensão, tem volta? Claro que tem. Resistência à insulina, tem como reverter? Claro que tem. Basta você perder gordura, melhorar essa composição corporal. Felipe, tem estudo de pessoas que emagreceram, perderam gordura e a pessoa voltou ao normal? Tem, de monte. Tá, e como que faz isso? O ponto principal aqui é você aumentar a sua ingestão de proteína. Aumentando a ingestão de proteína, você vai ter mais saciedade, você vai ter menos fome, você vai ter menos vontade de comer, vai conseguir preservar sua massa muscular e vai passar a se nutrir melhor, porque os alimentos mais ricos em proteína são os mais nutritivos. Junto disso, você vai reduzir um pouco do que você come de carboidrato e gordura, que geralmente é o que as pessoas mais comem hoje em dia. A gente escuta falar muito de, olha, hoje as pessoas estão comendo proteína, mas se come 3, 4, 5 vezes mais carboidrato, por exemplo. Então você tem que olhar para a sua alimentação de hoje e ver o que é carboidrato, o que é gordura, o que é proteína. Ah, é proteína, aumenta um pouco. É carboidrato, diminui um pouco. É gordura, diminui um pouco se seu consumo for um pouco mais alto. Se você fizer isso, isso vai te levar ao emagrecimento. E se você emagrecer, não tem como a sua pressão se manter alta, porque com a insulina baixando, o corpo ele vai liberar o sódio, liberando o sódio, ele libera a água também, então o volume do sangue diminui.
E ao mesmo tempo, o coração vai voltar ao batimento normal e os vasinhos, o encanamento, vai expandir novamente. Aí não vai ter mais pressão alta. Mas Felipe, e a questão do sal? Veja só, eu comentei que a insulina alta faz o corpo reter mais sódio. Essa retenção de sódio aumenta a água, o volume do sangue, aumenta a pressão. Só que isso vem muito mais de você ganhar peso, de você engordar, e não de você estar consumindo muito sal. Eu acho até meio triste, às vezes a pessoa está hipertensa, está com problema metabólico, e ela só está preocupada em não comer sal. Ou até a família, essa pessoa não pode comer sal. E ela está comendo uma refeição péssima. Sendo que a maior parte do sódio que a gente consome sequer vem do sal. Hoje o sódio vem muito nos alimentos ultraprocessados, nas bolachinhas, nos molhos prontos, na lasanha congelada, no nuggets, na batata frita e por aí vai. Então, se uma pessoa passa a comer menos ultraprocessado e passa a comer mais comida natural, o sódio já vai reduzir muito, às vezes fica até baixo demais. A pessoa que começa a comer só comida natural, às vezes precisa lembrar de colocar mais sal, que o sódio é importante. A gente não quer ele muito alto, mas também não quer ele muito baixo. E eu vejo que as pessoas não têm muita noção do que é muito ou pouco sódio. Para você ter uma ideia, a ingestão normal de sódio é por volta de 2.000 miligramas por dia. Então, se um alimento tem ali 300 gramas de sódio, isso pode não ser tanto para você. É 300 dentro de um universo ali de 2.000. O pessoal às vezes fala que água com gás tem muito sódio, ou Coca Zero tem muito sódio. Uma garrafinha de água com gás de 300 ml tem por volta de 3 a 10 miligramas. Pouquíssimo, que é basicamente a mesma coisa da água mineral. Já numa latinha de Coca Zero são 49 miligramas, ou seja, é pouco. Agora, se você pegar um pacote de miojo e colocar o tempero, vai ter de 1.400 a 1.900, quase o total do dia. Percebe como é muito diferente? Então, assim, uma pessoa que já está com a insulina alta, já está retendo mais sódio, se ela consumir muito sódio na alimentação, vai piorar o quadro. Agora, o ponto principal é o emagrecimento e não o medo do sódio. Uma coisa que pode ajudar é você utilizar o sal light. E o mais importante do sal light não é nem que ele tem menos sódio, é que para ter menos sódio ele coloca mais potássio. E o potássio, vamos dizer que ele é amigo da regularização da pressão. Mais potássio ajuda o corpo a liberar mais sódio e ele ajuda os nossos vasos sanguíneos a liberar e se expandir um pouquinho. Claro, não é milagre, mas um consumo maior de potássio é bem interessante para quem tem hipertensão. E aqui eu vou te passar alguns alimentos que costumam ser ricos. Cacau em pó tem muito potássio, semente de abóbora, semente de girassol, espinafre, abacate, inclusive mais que a banana, batata inglesa, couve, salmão, e até na carne vermelha você encontra uma boa quantidade de potássio. Enfim, numa alimentação nutritiva você vai estar consumindo. Agora, sobre o sal light, um aviso importante. A depender do remédio que você está utilizando para pressão alta, como por exemplo o losartana, pode não ser tão interessante você usar o sal light, porque um dos efeitos dele tem a ver com o potássio. Então, você está usando um medicamento desse e ainda passa a consumir muito mais potássio com sal light, aí você pode ter um excesso de potássio. Então, se você já usa medicamentos para pressão, dá uma olhadinha para ver o que se você está usando tem problema de usar junto com sal light. Mas Felipe, não tem a pressão alta genética também? Existe sim um tipo de pressão alta que é 100% genético, mas é causada por uma mutação rara e é menos de 1% dos casos. Nos outros casos, o que acontece, por exemplo, a pessoa tem a propensão. Várias pessoas da minha família têm. Não quer dizer que é genético. Significa que quem tem os genes dessa família, se tomar algumas atitudes ruins em relação a hábitos de vida, provavelmente vai desenvolver a pressão alta. Quem não tem essa propensão, às vezes pode ter os mesmos hábitos ruins e não desenvolver a pressão alta, ou demorar mais para desenvolver. Além disso, os hábitos ruins, eles podem acelerar o envelhecimento das artérias. E aí, com o passar do tempo, a pessoa vai desenvolvendo a pressão alta. Às vezes a pessoa acha que é a idade, mas é um combo de idade com hábitos ruins. Tem alguns estudos que eles fizeram com algumas tribos afastadas, onde a pressão das pessoas com 70 anos e 20 anos era a mesma. Lá não aconteceu esse envelhecimento das artérias. Existe também um tipo de pressão alta que tem a ver com apneia e problemas no sono. Por a pessoa ter essa dificuldade de dormir, isso acaba ajudando ela a desenvolver a pressão alta. Então, você tem muita dificuldade para dormir, pode ter a ver com isso. Além disso, o estresse crônico também é um fator que pode influenciar para a pressão alta.
Vamos para o resumão. A pressão alta, na grande maioria dos casos, e eu tenho certeza que para pelo menos 80% de quem estiver assistindo esse vídeo, é causada pelo ganho de gordura visceral, que causa aumento da insulina, que causa hipertensão. Sendo que a resistência à insulina, além da hipertensão, pode causar outras coisas, gordura no fígado, pré-diabetes, depois diabetes, e por aí vai. É uma complicação metabólica importante. Só que, como é uma escadinha, se você quebra ali o primeiro degrau, o resto cai também. Então, se você focar em uma alimentação melhor, comer mais proteína, diminuir carboidrato e gordura, e dentro disso incluir alimentos com potássio ou até o sal light, você vai conseguir normalizar essa questão, e é muito importante, porque ficar com pressão alta vai te causar problemas graves, desde o rim até o coração. E falando na resistência à insulina, eu tenho um vídeo mais específico só sobre ela, onde eu entro em bastante detalhe no tipo de alimentação para fazer para acabar com a resistência à insulina. Para você assistir, clica aqui. E se você quiser uma coisa ainda mais prática, eu tenho um vídeo com uma lista de alimentos para quem quer perder a barriga. E barriga geralmente significa gordura visceral. Então, clicando aqui, você descobre o que comer para também reverter a sua pressão alta. Espero que você tenha gostado e até a próxima.